Graças a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 39 do livro do Gênesis. Capítulo 39 do livro do Gênesis. Hoje é a terceira parte, dessa série de estudos que nós estamos ministrando, que fala a respeito, do Salvador José, a saga de um Salvador. E hoje é um episódio muito particular na vida de José, que nós vamos comentar hoje, em nome de Jesus. Capítulo de número 39. Todos encontraram? Amém. Que diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que ele realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois és esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para manter longe da presença dela. Se manter longe da presença dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhe alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então, contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto no meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis que de maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim, ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor,
assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Grande Deus, te louvamos e te glorificamos por mais uma vez estarmos diante do Senhor. E pedimos a tua bênção, meu Pai, nessa hora, para que o Senhor, meu Deus, nos conceda entendimento da tua palavra. Fala com cada um dos teus filhos que aqui estão, com cada um daqueles, meu Pai querido, que nos assistem, que a tua boa mão possa estar sobre nós esta noite, mais uma vez, e que tudo seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O capítulo de número 39, ele vai falar sobre essa história de José. E esse relato de José é algo que não é tão incomum assim de se acontecer. São situações, queridos, que infelizmente acontecem. Isso é aquilo que chamamos de tentação. E ainda hoje eu conversava com alguém sobre isso. Tentação. A palavra de Deus, ela vai falar assim: fugir da aparência do mal. O que é isso? Fugir, meu irmão, corre, que não vai te alcançar. Só que muitas vezes, mesmo você fugindo, correndo, ainda assim te alcança. Os problemas chegam em você. Então, perceba, na caminhada de José como Salvador, futuro Salvador de Israel, do povo hebreu, na verdade, José, ele passa por vários percalços que são terríveis. No lugar dele, na pele de José, talvez nós não suportaríamos o que ele suportou. Só que Deus era com ele. E Deus concedeu graça a José na sua vida toda. Nós hoje passamos uma dificuldadezinha e muitas vezes queremos renunciar a Cristo. José não. José, ele foi vendido com 16 anos de idade, 15, e agora ele já está um adulto. Enfim, ele passou muito tempo sofrendo. Da partida dele, da venda dele para o povo midianita, para aquela carruagem midianita, até o momento que ele é colocado como governador, são quase 20 anos ou mais disso. Então, olha só, olha a quantidade de tempo. Será se nós suportaríamos viver 20 anos dessa forma, literalmente sendo ali todo dia ali tolhido da nossa liberdade, sem poder ir, sem poder vir, sem poder abraçar as pessoas que nós amamos, sem poder sequer falar na minha língua materna? Ele estava no Egito. Então José, ele é tolhido de tudo isso. Mas em momento algum, na palavra do Senhor, nós vemos José se reclamando, nós vemos José murmurando, se maldizendo, sendo negativo. Em momento algum nós percebemos isso. E aí isso é assim um choque de realidade para nós. Porque nós temos tudo hoje, tudo ao alcance da nossa mão. E a gente reclama tanto, nós somos tão murmuradores. Se você que está lendo a Bíblia agora no plano anual de leitura que nós distribuímos, se você já chegou no livro do Números, por exemplo, você vai perceber que Números é o terceiro livro da Bíblia. Já chegou lá? Ainda não, né? Mas vai chegar. Números é o terceiro livro da Bíblia. Ele conta especificamente o período de deserto, o período que o povo caminhou pelo deserto, e foram 40 anos. E Deus, ele dá o motivo dos 40 anos, o porquê que foi 40 anos. É porque o povo murmurou. E essa murmuração do povo, nesse período, durou 40 dias. Então, um dia se tornou um ano para com eles. Isso foi lá em Meribá, nas fontes de Meribá.
O fato é que esse livro de Números, ele vai contar, ele vai mostrar toda a murmuração do povo. Como é que eu posso reclamar de alguém que me salvou? Como é que eu posso reclamar de alguém que está estendendo as mãos para mim, me concedendo liberdade? Como é que eu posso reclamar de alguém que me dá pão todo dia? Como é que eu posso reclamar de alguém que me dá carne, que me dá água em meio ao deserto? Como é que eu posso me reclamar de alguém que coloca uma nuvem em cima do sol, que me transmite tranquilidade, que me dá ali uma sombra? Como é que eu posso reclamar de alguém que coloca uma coluna de fogo à noite para que eu não tenha tanto frio? Isso é o povo hebreu murmurando de Deus, de Moisés, de Arão, enfim. Olha só o tanto de murmuração. Deus, ele se ira com aquele povo no livro de Números umas 3 ou 4 vezes. Ele fala com Moisés: Moisés, despede esse povo, deixa eu matar esse povo todo, que aí eu vou suscitar uma descendência de ti. Aí Moisés, sabiamente, muito manso: não, Senhor, não faça isso não, porque o Senhor tirou eles já de lá. Se o Senhor matar eles tudinho aqui, o que vão pensar do Senhor lá na frente? É gaiato quando a gente lê isso. Então Deus, ele retrocede. Só que é difícil, meus irmãos. A ingratidão do povo é difícil. E eu tenho certeza que você já deve ter passado por situações de ingratidão. Não é quando você fez o bem para alguém que só lhe devolveu o mal. Ingratidão é uma das piores coisas que tem. Enfim, o pastor Salles Batista, da Assembleia de Deus, fez até um livro com esse nome, né? Ingratidão deveria ser crime. E, na verdade, ingratidão é crime, né? Enfim, são coisas que nós percebemos. Só que, quando olhamos para José, vimos um jovem extremamente avivado, vemos um jovem extremamente alegre, extremamente motivado e, acima de todas as coisas, muito positivo. Um jovem que honrava a sua liderança, que honrava o seu senhorio. Ele era escravo. Ele poderia fazer qualquer coisa para ir embora, mas ele não faz. Ele prefere dar honra ao seu senhor. E dando honra ao seu senhor, né, que era o seu dono nesse período, ele está honrando a Deus. Amém? Então esse é o retrato, é o perfil, né, de José. José que não é do Egito, viu? José que é de Israel, em nome de Jesus. José, então, ele, quando chega no Egito, ele já, como é que eu posso dizer? Ele já é beneficiado pela provisão de Deus, pela providência divina. Por quê? Porque Deus concede a José a direção de ser vendido para um homem. Esse homem é Potifar. Potifar, ele era, digamos que um general naquela situação, um capitão-chefe. Ele era alguém que tinha muita proeminência, era alguém muito importante, né, no Egito. E o Egito, naquele período, era uma nação muito rica, tecnologicamente falando, muito avançada. O Egito, naquele período, ele vivia basicamente da agricultura. E a agricultura no Egito, naquele momento, era uma agricultura muito avançada, porque eles tinham lá um sistema de irrigação muito tecnológico. Eles tomavam as enchentes do Nilo, e aí, quando o rio subia, eles então pegavam toda aquela água excedente e eles canalizavam então para as plantações. Então o Egito, muito embora oriente, muito embora desértico, era um oásis no meio do deserto. E esse era o Egito, eles tinham uma tecnologia absurda. A maioria do povo egípcio, eles moravam em vilarejos, mas é claro que o Egito também tinha grandes cidades grandes, com uma população gigante também. E dentre essas cidades, nós podemos enumerar algumas delas. Primeiro, a cidade que era a capital. A capital do Egito nesse período era Ramsés, era o nome da cidade. Na sequência, tem outras cidades também. Tem a cidade de On, né, que futuramente tornaria-se Hierápolis, e ali na cidade de On eles adoravam o deus Ra, que era o deus Sol.
Tinha também a cidade de Mênfis. E Mênfis era uma cidade que era consagrada a Apis, que era o touro, né? Que eles tinham naquele período lá, um touro que era uma divindade. Enfim, eles adoravam muitos deuses. Eles tinham um panteão de mais de 2.000 deuses. Então eles eram um povo extremamente esotérico, né? Um povo extremamente religioso em suas coisas. 2.000 deuses. E um desses deuses, inclusive, era o próprio Faraó. O Faraó era um deus. Eles eram muito preocupados com a questão da vida. Eles observavam muito a vida, né? E eles eram preocupados com isso. Só que religiosamente falando também, eles tinham uma preocupação muito grande com a morte. E eles investiam na morte, né? A morte é eles iam para o outro lado, né? Com Deus Osíris e aquela coisa toda. Quando eles morriam, aliás, quando eles viviam, eles preparavam o corpo para a vida após a morte. Então eles acreditavam que o final da caminhada não era o final desse corpo terreno. Eles acreditavam que existia uma além-vida, né? Morreu, mas vai para uma outra dimensão, e lá é um outro plano. Enfim, era dessa forma que eles imaginavam, e por isso eles se preparavam para a morte, eles se preparavam para além-vida. E aí você fala assim, rapaz, esse povo é meio doido, né? Se preparando para a morte. Nós também nos preparamos para a morte. Já parou para pensar nisso? Nós também nos preparamos. Qual é o exemplo que eu posso dar para isso? Quem é que paga aí um plano funerário? Está fazendo o quê? Se preparando para a morte. Quem paga um plano de vida? Mesma coisa. É errado? Não, muito pelo contrário. Está certinho, meu irmão. Você vai morrer mesmo, então não deixa nem dívida para os vivos, né? Vai partir para a glória, mas deixa todo mundo abençoado, não, irmão Fred? Em nome de Jesus Cristo. Então, o povo egípcio, eles eram numerosos, boa parte deles viviam nas grandes cidades, só que o número maior vivia realmente nos vilarejos. O povo era um povo tecnológico, e nesse período de José, por exemplo, que eu penso que foi o apogeu, né, do povo egípcio na questão tecnológica, eles faziam os trabalhos da seguinte forma: eles se misturavam para fazer o trabalho, não colocavam apenas em cima dos escravos, eles também tomavam parte, até porque boa parte deles era formada de engenheiros, né, que faziam grandes coisas ali. Enfim, isso aí é só um contexto histórico para a gente entender um pouquinho mais da onde José estava inserido. Então José chega na cidade de Ramsés, é vendido para Potifar. O que leva Potifar a comprar José, podemos especular. Primeiro, a gente sabe que José era um jovem bonito, era um jovem forte, era um jovem de aspecto saudável. Então isso suscita o desejo de compra, né, de José. E uma outra coisa, José era jovem. O preço do jovem, na verdade, não era o valor de um escravo adulto, porque o jovem ainda era um infante, ia ter que aprender muita coisa ainda. Só que José, então, o Potifar, ele vê José e não, vou comprar esse jovem aqui, vou levar ele para mim. Então, o que leva em consideração? Questão do valor e questão do aspecto físico de José. José era forte e José era um jovem de aspecto saudável. Esse aspecto saudável, talvez você tenha visto em alguns filmes que falam de escravidão. Eu acho que no filme do Gladiador, vocês assistiram o filme do Gladiador? Quando os gladiadores eles chegam lá para serem vendidos, o que o dono lá do Gladium lá faz? Ele pega o gladiador, ele abre a boca do gladiador para olhar os dentes, ele observa todo o aspecto físico para saber se não tem algum tipo de mácula no corpo, nos dentes, enfim. Depois dessa análise corporal, né, é que ele faz então o veredito: eu vou dar tanto por esse aqui. Então era muito comum isso aí, naquele período. A escravidão, na verdade,
ela sempre existiu. Sempre existiu. Desde o do início, ela sempre existiu por vários motivos, né? Só que a escravidão, talvez a escravidão mais justa que conhecemos, é a escravidão do povo hebreu. Por quê? Porque existiam leis. Era escravo, mas escravo, assim, de uma certa forma, um escravo diferente das demais escravidões que nós vemos no mundo. Por exemplo, a escravidão no resto do mundo, você sabe que o escravo, ele não é dono de si. O dono dele é o patrão, e o patrão fazia o que queria. Mas a escravidão para o povo hebreu era diferente. Por quê? Porque o povo hebreu, eles tinham uma herança de terra, uma herança patriarcal. Então, como é que é isso? Se eu estou devendo alguma coisa para alguém, eu não tenho condição de pagar, então eu me entrego como escravo. Só que durante um período de 7 anos, tudo voltava. Tudo era restituído. E na questão de terra, né, no ano do jubileu, restituía-se até a terra, era restituída, voltava para os donos. Então, perceba, quando Jacó ele vai a Labão, ele se entrega como escravo de Labão. O que é isso? Ele se entrega como um trabalhador para Labão. Labão é o seu patrão e também, naquele período, de certa forma, o seu dono. E olha o período, 7 anos. Por quê? Porque no 7º ano voltava. 7º ano era o ano do perdão. Então, no 7º ano, as colheitas não eram mais colhidas, não era feita a colheita. No 7º ano, aqueles que eram escravos eram libertos. No 7º ano, todo mundo voltava a ser o que era antes. E aí, no 50º ano, no ano de número 50, que é o ano do jubileu, aí até as propriedades de terra voltavam também para o povo, para os antigos donos. O maior exemplo disso é o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, quando ele pede a herança do pai, o pai vende, o pai dá a herança dele. Só que a herança do filho pródigo vai voltar para ele um dia. Então a gente observa o seguinte, tá, o filho pródigo, mas qual é o valor da herança? O valor da herança é o valor de quantos anos falta para o ano do jubileu. Então poderia faltar 25 anos, 40 anos, enfim. Dependendo dessa variação, era então somado o valor monetário de alguma propriedade. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui para José, ele é vendido para Potifar. Potifar vê nele um potencial muito grande. Então, Potifar coloca ele como um cuidador, alguém que vai ser um zelador da casa, um cuidador da casa. E aí, quando José ele é colocado para cuidar da casa de Potifar, Deus abençoa José. Por intermédio do trabalho de José, a casa de Potifar se torna uma bênção, inclusive as suas colheitas também, as suas terras também produzem muita coisa. Mas por que produzem tanta coisa assim? Porque José, ele está debaixo de uma bênção, que é a bênção de Deus. José está debaixo daquela bênção da prosperidade. Não é a primogenitura nesse momento, é a prosperidade. José é abençoado por Deus. E tudo que José coloca a mão, Deus abençoa. Como é bom, né? Quando Deus abençoa assim. O trabalho de José, então, floresce. A casa fica muito bem organizada, muito bem governada. As lavouras. Potifar não tem do que se reclamar de José. Só que quando tudo está muito bom, sempre tem alguma coisa errada. É tipo igreja. Quando a igreja está tudo perfeito, alguma coisa está errada. É incrível isso, né? O time é esse, alguma coisa está errada. Então o pastor já sente o sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Enfim, mas o fato é que naquele momento, que era um momento de prosperidade na casa de Potifar, a própria esposa de Potifar, ela faz aquele pandemôniozinho. Ela começa a observar os atributos do moço. O moço era bonito.
Então ela começa a observar que o moço chama atenção, é forte. Então ela começa já a almejá-lo, né? Começa a desejá-lo. E ela dá as invertidas. Ela dá as suas invertidas. Na primeira invertida, José diz para ela: não quero nada não. O meu patrão, meu senhor me colocou aqui, eu não posso pecar nem contra ele, nem contra meu Deus. Não posso fazer isso. E aí tá bom, ela deixa. Só que, queridos, o inimigo, ele prepara o momento certinho para que nós possamos cair. Porque ele nos tenta. Quem tenta não é Deus, quem tenta é Satanás. E ele nos tenta naquilo que ele acha que pode fazer com que nós venhamos cair. Enfim, ele coloca no coração daquela mulher, creio, para que ela prepare o momento. E aconteceu. De repente José chega na casa. Não tem ninguém na casa além da esposa de Potifar. E aí a mulher não se aguenta, ela avança em cima do menino. Ela avança em cima de José. E José se desvia. José se desvencilha dela. Ele faz como Malafaia falou numa ministração há algum tempo. Corre, meu irmão, corre da mulher. Fique não. E aí ele correu. No que ele correu, a vestimenta dele rasgou e ficou na mão da mulher. Então, uma mulher ferida é terrível. Uma mulher que não tem aquilo que quer, sendo ela uma mulher ambiciosa, meu irmão, ela vai fazer um inferno da vida do camarada. E a gente sabe, né, que a gente percebe essas coisas muito por aí, né? Tem uma mulher que, meu Deus do céu, misericórdia. É uma mulher que só Jesus mesmo na causa, né? Nem Jesus, né? Tem umas jovens que fazem o inferninho mesmo da vida dos camaradas por aí. E ela faz isso. José fugiu. Primeira coisa que ela faz, ela grita. Quando ela grita, lá vem os trabalhadores da casa. Quando chegaram lá, o que foi, dona fulana, que aconteceu? Ela, não, o escravo hebreu, ele me tentou aqui, ele tentou ficar comigo, ó. Mas eu gritei, ele saiu correndo, a prova está aqui, ó, a roupa dele está aqui rasgada. Ó. Quem é que não vai acreditar num negócio desse? Tenho certeza que o marido vai ser o primeiro a acreditar. Acredito, isso já sou eu. Acredito que os outros trabalhadores da fazenda ali não acreditaram muito não, porque com certeza eles deviam conhecer, né, os desejos proibidos da chefa, da senhora deles. Com certeza eles conheciam. Eles sabiam que ela era danada. Eles sabiam, com certeza conhecia. E aí até uma licença poética, tem uma novela aí, que passa numa televisão, que fala sobre isso, nesse período de José. E é interessante que nessa novela, nesse pedaço eu vi, que os trabalhadores lá, eles sabiam que, aliás, os trabalhadores não, a cidade toda sabia que a mulher de Potifar era uma mulher danada. Só ele que não sabia. E aí a gente observa hoje, né? Normalmente, né, o Cornélio, ele é o último a saber do negócio, né? Normalmente o esposo é o último a saber quando a mulher é dessa forma. E aí eu vendo esse negócio dessa novela, eu digo, rapaz, tem muito a ver mesmo. Talvez não a cidade toda, mas pelo menos os trabalhadores da casa certamente sabiam. Enfim, o resultado, queridos, disso tudo é que a mulher chama o esposo. E quando o esposo chega, ela já entrega da forma dela. Ela faz então a sua própria narração dos fatos. Depois disso, Potifar não vai nem querer ouvir mais José. Ele não vai dar a condição da dúvida para José. Ele não concede a José que se defenda. Ele simplesmente condena José. Só que em tudo isso é o propósito de Deus. Em tudo isso é a providência de Deus. Por quê? Vocês já pararam para pensar? José era um escravo, amém? Então, se José era um escravo, tentando contra a sua própria dona, o que impediria então do esposo, defraudado, de mandar assassinar José?
Acredito que ele teria todo direito, né? Inclusive na lei mosaica havia esse direito de morte, tinha. Se na lei dos hebreus já tinha esse direito, imagino que na lei dos egípcios também deveria ter algo parecido. Mas ele não faz. Não é interessante isso? Era um escravo que tentou contra um egípcio, tentando contra a sua esposa. Quer dizer, pelo menos essa é a narrativa. Então, por que ele não toma a vida de José? Providência divina. Deus protege. Mesmo nos piores momentos, Deus protege. Isso é a providência divina. Louvado seja Deus por isso. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Deus, ele protege mesmo. Naquilo que você nem imagina às vezes, Deus está nos protegendo, nos concedendo livramento, nos concedendo saúde para a nossa vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqueles que passam aí pelo trânsito de Marabá, ou de moto, de bicicleta, ou de carro, ou de ônibus, de qualquer coisa que seja, meu irmão, esse trânsito não é de Deus não, não é de Deus não esse trânsito. Mas ainda assim Deus vai lá e nos salva. E aí quando você vai então de Morada Nova para Marabá, pior ainda, porque tem cada panela, né? Tem cada bacia, cada piscina agora, no meio das estradas, que não é brincadeira. Então, para ter um acidente, é daqui para ali, meu irmão. Se as estradas, quando estão só um tapete, existe acidente, que dirá agora como estão. Então, quem é que protege? É Deus, meus irmãos. Deus que concede essa proteção a nós. Providência divina, mais uma vez. Talvez no fundo, Potifar tivesse uma desconfiança, que não mandou matar José também, né? É uma conjectura válida. É verdade. O casal se conhece, né? O casal se conhece. Não, eu vou fingir que eu não vejo isso, não. O casal se conhece. E aí a providência divina vai sobre José mais uma vez. E aonde José é colocado? É colocado agora no calabouço. É lançado à prisão. Mas pode parecer algo terrível. Mas para ele foi a melhor coisa. Na verdade, o fato dele ir para o calabouço foi muito melhor do que se ele estivesse ainda, né, sobre a tutela de Potifar e sua mulher. Muito melhor. Por quê? Lá embaixo não tem mulher nenhuma, então já não vai tentar. Já começa por aí. É só homem. Enfim, quando ele chega lá, então, o que acontece? O carcereiro-chefe, o carcereiro-mor, ele começa a observar a forma de José tratar, como José é. E é interessante, queridos, que isso chama a atenção, sim. Aonde você for, as pessoas observam o nosso perfil. Aonde nós vamos, as pessoas observam o nosso perfil. Um dia desse eu estava conversando com uma irmã de nossa congregação lá da Nova Marabá. E a irmã me falou assim: pastor, eu conversei com um vizinho ali. E aí o vizinho perguntando: é esse aí que é o pastor da igreja agora? Aí a irmã falou assim: é esse aí mesmo. Aí ele olhando, né? Se por uma conversa muito rápida, muito trivial, aí ele falou assim: esse aí tem porte de pastor. Ela falou dessa forma. E aí o que eu concluo com isso? Que, queridos, as pessoas observam o nosso perfil. Como falamos, como nos portamos, como pensamos, as nossas ideias. Se você é uma pessoa murmuradora, todo mundo vai dizer que você é murmurador. Se você é uma pessoa negativa, todo mundo vai dizer que você é negativo. Em contrapartida, se você é alguém extremamente positivo, extremamente para cima, extremamente alegre, as pessoas, queridos, vão querer estar na presença de vocês. É impressionante esse tipo de coisa, né?
a gente muitas vezes não para pensar nisso. E às vezes as murmurações vêm na gente que a gente nem percebe e já murmuramos, né? Porque nós somos muito falhos. Só que isso são coisas que nós devemos trabalhar na nossa vida, no nosso coração. De não ser negativo, de não ser murmurador. Ah, isso não vai dar certo. Não, não tem jeito. Não, 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 isso aí não vai dar certo, não. Nunca pense isso. A gente tem que ir sempre para as coisas com um pensamento positivo. Vai dar certo, Deus vai abençoar, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Devemos pensar dessa forma. E quando José ele chega então no cárcere, o que acontece é que o carcereiro-chefe observa o perfil de José. E quando ele observa o perfil de José, ele passa então a acreditar confiança a José. E quando ele acredita essa confiança a José, ele começa a entregar até a chavezinha do calabouço para José. José então se tornou ali um carcereiro, né, um carcereiro aprendiz ali. Ele se tornou o chefe do carcereiro-chefe. Para você ver como é que é as coisas, a providência divina de Deus. José estava preso, mas agora ele está preso, como é que eles falam? Está no semiaberto, agora ele está preso no semiaberto. Que é aquele preso que tem toda a liberdade dentro da penitenciária. José era esse. Era o camarada que tinha a chave, né, das celas, da cela do pessoal. Era o camarada que organizava a cadeia. Então, queridos, essa forma de administrar de José, muito séria, chamou a atenção do carcereiro. E aí José, ele é abençoado nisso, para a honra e glória de Deus. Amém? Maravilha, né, a história de José? Mas a história dele não para por aqui. Hoje nós tratamos acerca de Potifar, da sua esposa. Talvez essa passagem é uma passagem das mais trágicas, né, que nós temos, principalmente para o homem. Enfim, eu tenho certeza, meus irmãos, se fosse os outros irmãos de José, tinha caído na hora, rapaz. Se fosse Rúben, que era o primogênito, Rúben tinha caído na hora, rapaz. Rúben não conseguiu segurar o ímpeto, né, o desejo dele íntimo, com a própria concubina do pai. Que dirá com a mulher se jogando, né? Se fosse qualquer um dos irmãos dele, tinha caído. Mas José não caiu. Deus escolheu bem. Porque Deus escolhe corretamente. Louvado seja Deus. Mas tudo é propósito de Deus para abençoar o seu povo. Então, se você está passando por uma luta, por uma batalha, não pense no imediato, não pense no inconsequente, pense no além. Deus vai me abençoar. Eu estou passando por isso aqui, mas Deus vai me abençoar, em nome de Jesus. Aqui a gente finaliza. Semana que vem a gente inicia o capítulo 40, e aí a gente vai dar conclusão à questão do calabouço. Depois do calabouço vem a parte dos irmãos, e é a parte mais linda que eu acho, né, da trajetória de José. Toda vez que eu leio essa passagem, eu choro, porque é muito emocionante, né? Quando José, ele abraça os irmãos e tal, não tenho medo não vou mexer com ninguém não, meus irmãos e tal. É uma coisa muito, muito bonita, muito bonita. Então, não é para qualquer um. Vão preparando os lencinhos. Vão preparando os lencinhos, que a partir do semana que vem, a gente vai começar nesse trabalho em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar mais um corinho? E aí nesse corinho que a gente louvar, nós já podemos escolher a oferta, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui o nosso cantor cristão. Hino de número 15 do nosso cantor cristão. Número 15. Oremos ao Senhor. Pai, eu oro a Ti, Senhor, te agradecendo por cada ofertante, por cada dizimista nesta noite, e peço o Teu benefício sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, recebe a nossa oferta, meu Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Pega aqui, irmã Ivone.
A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Semana que vem, nós temos então a 4ª lição da saga desse grande homem, desse grande herói da fé, que foi José. A saga de um Salvador. Oremos ao Senhor, finalizando o trabalho nessa noite. Pai, nós oramos a Ti, finalizando este trabalho, agradecendo a Ti, meu Pai querido, pela Tua direção, agradecendo a Ti, meu Pai amado, pela revelação da Tua palavra. Pedimos em nome do Teu Filho, Pai, que o Senhor guarde em nosso coração cada ensinamento, e que assim como o coração de José, que era um coração positivo, reto, alegre, que nós também, Senhor Jesus, possamos ser da mesma forma em nossa vida. Que as batalhas, Senhor, que os embates, meu Pai, dos dias a dias, Deus querido, não venha nos trazer insegurança, ou tristeza, ou rancor, ou desejos de retroceder, mas que cada um de nós, meu Pai amado, motivado pelas lutas diárias, possamos avançar, e avançar para o alvo, pelo prêmio da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. Assim abençoa o teu povo, agora e sempre, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, e aqueles que vão morar no céu dizem amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor.